Os três fundamentos da sobrevivência humana são sabedoria, saúde e controle emocional. Será possível trabalhar mente, corpo e alma em conjunto? O que sabemos é que, se conseguimos conciliar esses três em nossa vida cotidiana, estaremos mais aptos para fazer o mesmo em uma situação de necessidade ou emergência. E eles funcionam como um tripé. Se você fortalece um, você fortalece os outros. Se você enfraquece um, você compromete os demais. E o equilíbrio entre esses três fundamentos é o que separa o sobrevivente da presa fácil. Boas-vindas, meu nome é Daniel e este é o Meio de Sobrevivência. Muitos sobrevivencialistas e preparadores estocam água, alimentos, energia, equipamentos, suprimentos, ferramentas e etc. Mas esquecem de armazenar o principal, a capacidade de tomar decisões certas em um cenário de crise, em um cenário de sobrevivência. E esta capacidade ela só vem com a sabedoria. A sabedoria só vem com o tempo e com a experiência, utilizando aquele conhecimento na prática. Se existisse uma unidade de medida para a sabedoria, seria a grossura da casca do sujeito. Existe uma grande diferença entre dados, informações, conhecimento e sabedoria, uma hierarquia. O dado é um pedaço de informação barato e que todos têm acesso. Eu vou te dar um exemplo. Choveu ontem na região X. E o que isso me diz? Basicamente, nada. Mas eu posso somar outro dado. Bom, eu vou acampar nessa região X. Agora, juntando dois dados, eu já tenho uma informação relevante. Mas eu posso continuar juntando mais dados. Choveu apenas 10 milímetros num prazo de 4 horas. Estamos na época da estiagem. Não chove todos os dias. Chuvas esporádicas e isoladas costumam acontecer, mas não é que vai chover todos os dias do meu acampamento. E dessa forma, eu posso tomar o conhecimento e posso tomar a decisão. Não vou cancelar a minha trilha, não vou cancelar o meu acampamento. Mas como eu sou uma pessoa que tem conhecimento, eu vou agora com o carro 4x4. Eu não sei como vão estar as estradas, pode voltar a chover. Eu não ia, mas agora eu vou levar meu poncho, vou levar a minha lona, minhas iscas de fogo, caso a madeira esteja molhada. Quer saber? Eu vou levar também um fogareiro. Vai que eu não consigo acender um fogo para preparar os meus alimentos. Além disso, eu vou levar inclusive uma comida pronta, que é só abrir o pacote e comer, para que eu não passe fome caso eu não consiga o fogo. E até aí, o acúmulo de conhecimento pode te levar. A sabedoria, a partir daí, é o empilhamento de situações vividas. É o empilhamento de várias expedições organizadas, dezenas, centenas, milhares de noites ao ar livre. E toda essa experiência vai te dar a sabedoria de independente para onde eu vá, independente do clima, eu sempre vou ter comigo meu poncho, minha tarpe, minhas iscas de fogo, meu alimento reserva
e eu sempre vou estar preparado para todos os tipos de situação. E é muito difícil você viver todas as experiências do mundo. Mas para atalhar esse processo, para hackear esse processo, você pode conseguir ter vislumbres das experiências de outras pessoas. Você pode assistir vídeos como esse, mas você pode obter essas experiências principalmente dos livros. Isso é um ótimo filtro para você aplicar. A leitura tem um efeito diferenciado no cérebro. Além disso, você controla o fluxo de informações, tem mais comprometimento quando você está lendo e você consegue aprender mais. Não adianta você acumular muito conhecimento sem aplicá-lo na realidade. Você vai virar um obeso informacional. E esse é um ótimo filtro para você aplicar também. Conhecimentos que têm aplicações práticas para mim. E você quer saber um exemplo de um conhecimento que é comum a todos, mas que a maioria não aplica na realidade? Nós devemos cuidar do nosso corpo e da nossa saúde, não é mesmo? Sabemos disso, sabemos inclusive como. É muito fácil. Alimentação de verdade, sem excessos, água potável à vontade, exercícios físicos e ficar longe de substâncias tóxicas. É bem básico, todo mundo sabe disso. Mesmo assim, temos grande dificuldade para aplicar isso em nossa vida. E eu não vou ficar me delongando sobre dicas de saúde, isso já é senso comum. Eu vou tentar trazer algo novo. Quando você pratica atividades físicas e mentais ao ar livre, você causa um impacto positivo significativo no seu metabolismo, na sua imunidade, você melhora o seu sistema de percepção ambiental, melhora os seus sentidos, inclusive você enriquece a sua microbiota intestinal. E tudo isso vai causar uma cadeia de impactos positivos significativos para a sua saúde física. Mas estar ao ar livre, praticando atividades mentais e físicas, não melhora apenas a saúde física, mas também a saúde mental. Richard Louv, autor do livro A Última Criança na Natureza, cunhou um termo bem interessante, que é o transtorno de déficit de natureza. Ele observou em crianças, com o auxílio de professores e pais que deram seus depoimentos, que aquelas crianças que ficam na sala de aula, fechada em um cubículo, encarando uma tela o dia todo, e que muitas vezes são problemáticas, e que têm problema de aprendizado, inclusive, quando são levadas para atividades ao ar livre, atividades de campo, muitas delas se tornam líderes. Exercem, inclusive, influência positiva sobre as outras crianças. E isso afeta também os adultos. Quando eu estava escrevendo meu livro, eu dediquei um artigo inteiro apenas sobre esses 3 fundamentos da sobrevivência. Eu estudei vários artigos técnicos e científicos, fiz uma compilação deles no livro, e todos eles são unânimes para apontar que são as emoções que acabam determinando as decisões da maioria das pessoas que passa por uma situação de sobrevivência, principalmente quando a sua vida está ameaçada. E nesses artigos tem várias dicas de como você controlar esse fluxo emocional, controlar esse fluxo de pensamentos
Saber que eles vêm e vão, mas que os pensamentos negativos, as emoções negativas não devem ser determinantes para você tomar a sua decisão em uma situação de crise, em um cenário de emergência. Entre todos esses artigos que eu compilei no livro, tem um que eu acho bem interessante, que eu vou fazer a resenha para você aqui agora. Ele foi escrito pelo Júlio Lobo. Ele estava na época, mas deve estar até hoje disponível no site. O Júlio é apresentador do canal Sobrevivencialismo, é um dos sobrevivencialistas mais experientes que nós temos no Brasil. Além disso, ele é psicólogo de formação e de atuação clínica, então ele é o profissional desta área. Ele deu exemplo nesse artigo de uma pessoa perdida na floresta, clássico. E eu vou aqui trazer 7 pontos do artigo que eu achei bem interessantes. Primeiramente, você deve ter vontade de viver e nunca desistir. E você precisa tirar isso de algum lugar. O segundo ponto é que você precisa manter a calma, pensar muito bem antes de agir e não agir de forma atabalhoada. Em terceiro lugar, você não deve sucumbir ao pessimismo, ao pânico. Você, mesmo assim, precisa medir os riscos em tudo que você for fazer, para assim sair da zona de conforto com passos lentos e seguros. E nunca cante vitória antes da hora. Ao invés disso, cante uma música. Eu não sou profissional desta área, longe disso, mas uma coisa eu posso te afirmar. Se eu estiver perdido na floresta, mas eu conhecer o lugar onde eu estou, ter experiência de campo, naquele bioma, naquela geografia, se eu tiver com a minha saúde em dia, o meu preparo físico em dia, não estiver machucado, não estiver doente ou coisa do tipo, e se eu tiver com a minha mochila, com os meus equipamentos, que eu sou acostumado a usar, que eu sei que vão me salvar, eu teria muito mais condições de segurar a minha onda, de manter a calma e controlar as minhas emoções. Agora, o contrário, se eu estou em um local onde eu não conheço, não tenho nenhuma experiência, se eu estou ferido, com preparo físico ruim, doente, e se eu não tenho nem mesmo um canivete no bolso, seria com certeza muito mais difícil segurar minha onda, muito mais difícil controlar as minhas emoções para tomar decisões acertadas. Por isso que é interessante, antes de tudo, você ter essa mentalidade de preparação. Se eu me preparo para o pior, se o melhor acontecer, eu vou tirar de letra. E se eu me preparo apenas para o melhor, se o pior acontecer, eu serei uma presa fácil. E mesmo com toda a preparação, se tudo der errado, o que vai selar o seu destino será a sua fé ou a falta dela. Eu quero agradecer aos mais de 100 leitores dos meus livros e artigos. É uma honra muito grande conseguir chegar a esta marca. Quero agradecer também aos membros do canal. Fiquem ligados com a programação que vai começar semana que vem, com vídeos exclusivos semanais para os membros. Meu nome é Daniel, este é o Meio de Sobrevivência e eu agradeço a sua atenção até aqui.